Boa noite. Boa noite. Dilma Rousseff é condenada por crime de responsabilidade e impedida de continuar na presidência da República. O placar no Senado foi 61-20. Um recurso do PT acatado por Lewandowski é aprovado e Dilma continua elegível e pode ter função pública. Michel Temer toma posse definitiva, reúne ministério e pede que lutem pela aprovação das reformas. Dilma reafirma que impeachment é golpe de Estado e farsa jurídica e que irá recorrer em todas as instâncias possíveis. O presidente responde que golpistas são eles e viaja daqui a pouco para participar de reunião do G20 na China. A economia brasileira continua em recessão. O PIB cai pelo 6º trimestre consecutivo. Em cerimônia no Senado, Michel Temer foi empossado como presidente. No caminho até o plenário, houve grande movimentação em torno de Temer. O presidente do Senado, Renan Calheiros, abriu a sessão conjunta da Câmara e do Senado e Temer, deputados, senadores e convidados cantaram o hino nacional. Às 4h49, Temer prestou o juramento. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Declaro empossado no cargo de presidente da República Federativa do Brasil o excelentíssimo senhor presidente Michel Temer para o período de 31 de agosto de 2016 a 31 de dezembro de 2018. A cerimônia durou apenas 11 minutos. Entre os convidados de honra, ao lado de Temer, estavam os presidentes do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM. Temer tomou posse pouco mais de uma hora depois de receber a notificação do afastamento de Dilma Rousseff. O presidente deve viajar ainda hoje para o encontro do G20 na China. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vai ficar interinamente como presidente da República. Senado caça o mandato de Dilma Rousseff, mas preserva direitos políticos. A sessão final do impeachment começou pouco depois das 11 da manhã. Logo no começo, o PT apresentou um recurso que pedia 2 votações. Uma para decidir se ela deveria perder o mandato e outra se ela perderia os direitos políticos. O senador Fernando Collor, do PTC de Alagoas, que sofreu o impeachment, protestou contra o fatiamento. 2 pesos e 2 medidas. Porque naquele momento eu tentava não ter os meus direitos políticos suspensos e a minha inabilitação, mediante um instrumento absolutamente legal e fora de qualquer cogitação de dúvida, a carta renúncia. Agora, se quer dar uma interpretação fatiada à Constituição. O presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, acatou o recurso do PT. No plenário, o senador Omar Aziz, do PSD, chegou a questionar Lewandowski se a decisão favorável à manutenção dos direitos de Dilma poderia ser estendida ao deputado federal Eduardo Cunha. A Câmara decide se ele vai ser cassado no dia 12 de setembro. Caso seja aprovado esse destaque, que serviria para que a presidente Dilma mantivesse seus direitos políticos, isso servirá para outros cassados também. O Senado não pode fazer uma lei específica para uma pessoa. Lewandowski não se manifestou. Infelizmente, tenho que me abster de dar uma resposta nesse caso, porque só me atenho às questões que estão sendo levantadas neste julgamento. Depois, começou o encaminhamento da primeira votação. A favor do impeachment, o senador Ronaldo Caiado, do DEM, afirmou que o afastamento definitivo de Dilma traz a esperança ao povo brasileiro.
Hoje nós estamos vivendo aqui um novo momento, um momento sim de poder praticar a maior asepsia já vista na política brasileira. O senador Lindbergh Farias, do PT, contra o impeachment, lembrou do discurso do ex-presidente Tancredo Neves em 1964, quando chamou de canalhas parlamentares que declararam vaga à presidência da República. Na época, João Goulart era o presidente e ainda estava no país. E 52 anos depois, estão ecoando aqui nesse plenário. Canalhas! 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 O que aconteceu, senhor presidente? Aquela sessão depois foi anulada pela história, anulado por esse Senado Federal. Depois foi aberta a votação. Todos os 81 senadores votaram. O placar foi de 61 votos a favor do impeachment e 20 contra. Com isso, Dilma Rousseff foi cassada. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, que não votou em outras fases do processo, desta vez votou pela cassação de Dilma. A petista foi responsabilizada pela edição de 3 decretos de créditos sem autorização do Congresso Nacional e pelas práticas das chamadas pedaladas fiscais. Terminada a votação, os senadores voltaram a encaminhar os votos, desta vez pró e contra a manutenção dos direitos políticos de Dilma. Coube aos senadores do PSDB defender a ideia de tornar Dilma inelegível por 8 anos. O senador Aécio Neves aproveitou para repudiar o uso, por parte dos defensores de Dilma, da frase de seu avô Tancredo Neves, em 64. Não tenho dúvida, senhor presidente, que essa mesma indignação hoje estaria sendo dirigida àqueles que violaram a Constituição, àqueles que se apoderaram do Estado Nacional em busca da eternização de um projeto de poder. O senador João Capiberibe, do PSB, favorável à manutenção dos direitos políticos de Dilma, pediu uma conciliação. Em nome do pacto, que é a característica da política, daquilo que nós fazemos com muita frequência nessa casa. E esse é um momento importante para realizarmos esse reencontro. O sectarismo só faz nos dividir cada vez mais. A partir daí, Lewandowski abriu o painel de votação. 42 senadores votaram para que Dilma ficasse inelegível. 36 optaram pelo não. Houve 3 abstenções. Para retirar os direitos políticos de Dilma, eram necessários pelo menos 54 votos, o que não foi alcançado. 16 senadores a favor do impeachment foram contra ela ficar inelegível. Entre eles, Renan Calheiros, Cristóvão Buarque e os ex-ministros Edson Lobão e Eduardo Braga, ambos do PMDB. As abstenções foram dos senadores que votaram pelo afastamento definitivo de Dilma: Eunício Oliveira e Valdir Raupp, ambos do PMDB, e Maria do Carmo Alves, do DEM de Sergipe. E o PMDB negou que tenha feito um acordo com o PT na votação do item que manteve os direitos políticos de Dilma. Diante do resultado, senadores do PSDB e do DEM prometem ir ao STF contra a decisão. De acordo com o líder do PSDB no Senado, Cássio Cunha Lima, a eventual cassação do mandato com manutenção de direitos políticos pode beneficiar o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Ele é alvo de processo que pede a cassação de seu mandato e a votação sobre o assunto deve acontecer no plenário da Câmara no dia 12 de setembro. Com o precedente aberto na votação do impeachment de Dilma, tucanos entendem que Cunha pode perder o mandato, mas não os direitos políticos. Com a perda do mandato, Dilma Rousseff terá direito aos mesmos benefícios concedidos a ex-presidentes. Em Porto Alegre, onde voltará a morar, Dilma terá direito a 2 veículos oficiais com motoristas pagos pela Presidência da República. Ela terá à disposição um total de 6 servidores públicos, 4 seguranças e 2 assessores pessoais, além dos 2 motoristas. A família da petista perderá o direito à segurança pessoal. A ex-presidente Dilma Rousseff acompanhou a votação final do processo de impeachment ao lado de aliados no Palácio da Alvorada, em Brasília. O ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente nacional do PT, Rui Falcão, estiveram com ela o tempo inteiro. Também estavam reunidos no Alvorada artistas e deputados federais, como Maria do Rosário, do PT do Rio de Janeiro, e José Guimarães, do PT do Ceará. Às 3h30, do lado de fora do palácio, Dilma fez um pronunciamento à imprensa. Ela afirmou ter sofrido o 2º golpe e prometeu que voltará para continuar a jornada.
As imagens feitas pela rede Mídia Ninja mostram que dezenas de aliados de Dilma Rousseff acompanharam pela TV e de dentro do Palácio da Alvorada, em Brasília, a votação no Senado. Assim que a cassação foi anunciada, Dilma foi ao encontro dos representantes de movimentos sindicais, que estavam ali desde o começo da manhã. Dilma, guerreira, na pátria brasileira! De vermelho, a cor do Partido dos Trabalhadores, Dilma cumprimentou todos que chegaram perto dela. Fez questão de beijar um a um. 1, 2, 3, 4, 5 mil! A Dilma continua presidenta do Brasil! Por volta de 2h30 da tarde, Dilma entrou no palácio, prometendo que voltaria mais tarde. Uma hora depois, ela apareceu ao lado de deputados e senadores do partido e fez um discurso que durou pouco mais de 20 minutos. Condenaram uma inocente e consumaram um golpe parlamentar. Com a aprovação do meu afastamento definitivo, políticos que buscam desesperadamente escapar do braço da justiça tomarão o poder unidos aos derrotados nas últimas 4 eleições. É o segundo golpe de Estado que enfrento na vida. O primeiro, o golpe militar, apoiado na truculência das armas, da repressão e da tortura, me atingiu quando eu era uma jovem militante. O segundo, o golpe parlamentar, despechado hoje por meio de uma farsa jurídica, me derruba do cargo para o qual fui eleita pelo povo. Não gostaria de estar no lugar dos que se julgam vencedores. As futuras gerações de brasileiros saberão que na primeira vez que uma mulher assumiu a presidência da República, a presidência do Brasil, o machismo e a misoginia mostraram suas feias faces. Um carinhoso abraço a todo o povo brasileiro, às mulheres e aos homens do meu país. E um abraço especial a todos os homens e mulheres que compartilham comigo a crença na democracia e o sonho da justiça em todas as suas dimensões. Os senadores repercutiram o impeachment de Dilma e a decisão de manter os direitos políticos da petista. Para Aécio Neves, do PSDB, a principal lição do processo de impeachment vivido pelo país é a de que a lei no Brasil deve ser respeitada por todos. O que fica para o futuro é algo, a meu ver, pedagógico. Todos aqueles que assumirem cargos públicos têm que ter a noção clara de que devem cumprir a lei em todos os seus instantes, em todos os seus detalhes. Quem não cumpre a lei recebe a pena estabelecida na Constituição, e a pena para quem comete crime de responsabilidade é o afastamento definitivo do cargo. O senador José Medeiros, do PSD, disse sentir vergonha com a manutenção dos direitos políticos de Dilma e que está decepcionado com a atitude do PMDB, que teria feito um acordo para votar contra a inabilitação de Dilma para funções públicas. Para ele, a Constituição foi rasgada. Então a gente viu que pau que deu em Collor não deu em Dilma, e eu saio daqui com vergonha, decepcionado, e eu creio que essa é a sensação do povo brasileiro, um gosto de caixão velho na boca. O senador Raimundo Lira, do PMDB, negou que tenha havido acordo dentro do partido para manter os direitos políticos da ex-presidente. Ele destacou que, no caso da decisão sobre a inabilitação de Dilma para funções públicas, ele votou de acordo com a própria consciência. Na primeira votação pela cassação do mandato da presidenta Dilma Rousseff, hoje ex-presidenta, mas quando chegou na minha decisão de votar contra a perda dos direitos políticos, eu votei contra a perda dos direitos políticos porque eu não condeno a mesma pessoa 2 vezes. Nas redes sociais, a senadora do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou lamentar fazer parte desse momento histórico triste para a democracia. Eu lamento muito, como senadora, como mulher, como militante política, como ministra da presidenta Dilma que fui, ter participado de um momento tão pífio, tão ruim, tão infeliz do parlamento brasileiro. Me deu uma tristeza imensa estar no meio daqueles homens que comemoravam o afastamento da presidenta. E não votar a sua inabilitação só confirma de que ela não é uma criminosa.
O senador Randolfo Rodrigues, da Rede, destacou que a cassação de Dilma é um grande equívoco. Pelo menos quando historiadores escreverem que isto que ocorreu no dia de hoje foi um grave equívoco, pelo menos não pesará sobre o Congresso Nacional o fato de ter aplicado a sentença mais severa. Para o senador João Capiberibe, do PSB, a decisão deixa um sentimento de retrocesso. Nós demos um passo atrás, né? Nós enveredamos por um caminho que não resolve a crise política e aprofunda a crise econômica. Esse é o pior dos caminhos a seguir, o caminho do confronto, da polarização, do sectarismo. A representação política teria que dar um encaminhamento diferente. Direto de Brasília, Josias de Souza fala agora sobre o impeachment de Dilma. Em política, como na vida, as regras são sempre menos perigosas do que a imaginação. Ao julgar o pedido de impeachment de Dilma Rousseff, os senadores deram asas à imaginação e produziram uma sentença desconexa e envergonhada. A decisão do Senado é desconexa porque os senadores afastaram Dilma Rousseff definitivamente da poltrona de presidente da República sem impor a ela a integralidade da pena prevista no parágrafo 1º do artigo 52 da Constituição. Perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de funções públicas. A decisão é envergonhada porque, depois de concordar com a tese segundo a qual Dilma cometeu crime de responsabilidade, os senadores decidiram ser misericordiosos e mantiveram o direito de Dilma Rousseff de ocupar cargos públicos. Mal comparando, é como se um tribunal de júri, ao julgar Suzane von Richthofen, depois de condená-la, decidissem ser misericordiosos com uma pobre órfã. O problema é que na política há órfãos demais na fila. O próximo a reivindicar os mesmos direitos concedidos a Dilma será Eduardo Cunha. Boa noite. Atos pró e contra o impeachment de Dilma acontecem aqui na Avenida Paulista. E a repórter Carla Rodeiro está no vão livre do MASP e tem as informações. Olha, a Avenida Paulista está bloqueada nos 2 sentidos aqui em frente ao MASP. Os manifestantes, contrários ao afastamento em definitivo de Dilma Rousseff da presidência, tomaram o asfalto há cerca de 40 minutos. São cerca de 5 mil pessoas, pelo que a gente pode calcular. Bem, esse grupo se autodenomina como sendo de militantes independentes, mas a gente pode perceber que há bandeiras aqui do movimento da juventude socialista, também de pelo menos um partido político, o PSOL. O MTST ficou de participar, mas a gente, por enquanto, não consegue verificar a presença deles. Bem, eles protestam aqui com o lema Fora Temer, nenhum direito a menos, em referência às mudanças que vêm sendo discutidas nas leis trabalhistas e na Previdência Social. Eles também se manifestam contra a truculência da PM, o que eles consideram truculência, né? Ontem e anteontem, nós vimos que houve confusão e a polícia reprimiu com força, com violência, atirando bombas de gás contra os manifestantes, que reagiram armando barricadas e ateando fogo em lixo. Por isso, hoje a gente percebe que o policiamento está reforçado e ali, depois dos manifestantes, no sentido Paraíso, há um cordão de policiais que faz o isolamento dessa multidão para impedir que eles avancem no sentido Paraíso pela Paulista, porque na Avenida Paulista acontece um outro ato nesse momento contrário. E quem acompanha é o repórter Luciano Penteado. Olha, Carla, este grupo que comemora, portanto, a saída da agora ex-presidente Dilma Rousseff começou a se concentrar aqui na frente da Federação das Indústrias de São Paulo logo cedo e agora à noite esse movimento cresceu aqui na frente da Fiesp. É um grupo que não é muito grande, a gente calcula que tenha entre 50 a 80 pessoas. Eles inflaram neste momento um boneco inflável e gigante, simbolizando, representando a figura
de Dilma Rousseff, e eles estão a todo momento gritando palavras de ordem em repúdio ao governo do PT e de Dilma Rousseff, e também gritando palavras que representam, segundo eles, aí a vitória da democracia. Bem, a Polícia Militar acompanha este ato e agora há pouco houve um momento de tensão entre os dois grupos, porque pessoas que estariam gritando palavras de apoio ao PT começaram a fazer essa festa, e aí as pessoas que estavam aqui também começaram a hostilizá-las. A Polícia Militar precisou intervir, separou ali a briga e agora a situação já é um pouco mais tranquila. A Polícia Militar, aliás, fez um cordão de isolamento com a tropa de choque para evitar justamente que este grupo que está no MASP se encontre com este grupo que está aqui na Fiesp comemorando este resultado. Bem, o movimento Brasil Livre, que foi um dos movimentos aí que ficaram conhecidos de críticas e também de apoio ao impeachment de Dilma Rousseff, ainda não divulgou oficialmente se vai participar aqui desta festa ou se vai aderir a este movimento. Por enquanto, a situação é essa: os carros, o trânsito está bloqueado, não é, nos dois sentidos deste trecho aqui da Paulista, e os manifestantes exibem bandeiras do Brasil, vestem também roupas verde e amarela e gritam essas palavras de ordem aí. Também exaltam a figura do juiz Sérgio Moro, que comanda as investigações da Operação Lava Jato, e a situação de momento, por enquanto, é esta. Voltamos ao estúdio. Logo depois do impeachment, fogos de artifício e buzinas foram ouvidos em pelo menos 7 capitais brasileiras. São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Recife e Fortaleza, cidade que registrou na última eleição mais de 70% dos votos válidos em Dilma Rousseff. Aqui na capital paulista foram ouvidos fogos e buzinas nos bairros do Morumbi, Higienópolis, Vila Madalena e Jardins. Esse tipo de comemoração também aconteceu em cidades do interior paulista. De março de 2015 a julho de 2016, milhares de pessoas foram às ruas contra e a favor do governo Dilma Rousseff. No dia 13 de março do ano passado, a CUT, a UNE e o MST fizeram manifestações pelo país em defesa da Petrobras e contra o impeachment da presidente Dilma. No dia 15 de março, houve protestos contra a presidente em todos os estados brasileiros, em ao menos 160 cidades. Os estados de São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro registraram as maiores adesões, enquanto os estados do Norte e do Nordeste tiveram menor índice de participação. No dia 12 de abril, mais um protesto contra Dilma, mas bem menor do que os registrados em março. Foram manifestações em 24 estados e no Distrito Federal, e em 152 cidades. 700 mil pessoas saíram às ruas contra o governo do PT. No dia 15 de abril, as centrais sindicais responderam, com manifestações em 23 estados contra o impeachment da presidente Dilma. Em 16 de agosto do ano passado, houve protestos pelo impeachment em pelo menos 291 cidades de todos os estados e no Distrito Federal, além de outras cidades ao redor do mundo. De acordo com o Datafolha, o protesto da cidade de São Paulo reuniu mais pessoas, cerca de 135 mil. No dia 20 de agosto, MST, CUT, UNE, movimentos sindicais e partidos de esquerda fizeram atos contra o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha. A maior adesão foi na cidade de São Paulo. No dia 13 de dezembro, acontecem as primeiras manifestações pelo impeachment, depois do acolhimento do pedido pela Câmara dos Deputados. Os atos foram registrados em 19 estados e o Distrito Federal. Em São Paulo, os manifestantes levaram os bonecos infláveis, Pichuleco e Dilma. No dia 16 de dezembro, os manifestantes protestaram contra o impeachment em 23 cidades. A maior manifestação foi em São Paulo. Neste ano, no dia 18 de março, aconteceram protestos em 26 estados e o Distrito Federal em defesa da presidente. Os atos foram convocados por movimentos sociais e pelas entidades CUT e UNE. Em 31 de julho, milhares de manifestantes fizeram atos contra o governo da presidente Dilma em 20 estados e no Distrito Federal. E o impeachment de Dilma foi destaque na imprensa internacional. O site do canal de TV americano CNN destacou que os votos dos senadores retiraram Dilma da presidência. A reportagem relembra que Dilma foi reeleita em 2014 com uma margem pequena de votos. O jornal The New York Times afirma que o processo de impeachment foi mais que um julgamento. Para a publicação, a saída de Dilma é um veredito sobre sua liderança e sobre a queda das fortunas do maior país da América Latina. O Clarim da
da Argentina diz que é o fim de uma era, depois de 13 anos de PT na presidência. O jornal afirma que as manobras fiscais pelas quais Dilma foi condenada também foram cometidas por governos anteriores. Na Europa, o espanhol El País diz que hoje foi feita a mudança do governo mais traumático e esquizofrênico das últimas décadas. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, foi apresentado como um personagem obscuro do processo de impeachment. O inglês The Guardian afirma que o Senado brasileiro, contaminado por casos de corrupção, apoiou a saída de Dilma Rousseff em um cansativo julgamento. O jornal também destacou que, em votação separada, ela conseguiu manter o direito de ocupar ou disputar cargos públicos. E o francês Le Monde publica que o processo de impeachment teve uma dramatização excessiva e afirma que Dilma não conseguiu convencer seus juízes ao denunciar o processo como um golpe que ameaçava a democracia. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. A história exige tempo e distanciamento, mas da derrubada da presidente Dilma e alguns dos seus fatores e atores se pode fazer autópsia. Dias antes do junho de 2013, analisávamos aqui, com o mensalão, também o PT perdera o discurso ético. E mais, a presidente encastelada. Ocupado com jogos inacos do poder, o PT ia perdendo capilaridade com movimentos e direitos sociais. A presença de Lula na reta final de 2014 reaproximou o governo e suas bases sociais. A temporada Joaquim Levy afastou-os novamente. Dilma reeleita, mobilização contrária das ruas, com decisiva influência dos helicópteros midiáticos. Química entre fatos visíveis, profunda irritação com a corrupção e dor de corno pela quarta derrota eleitoral seguida. Acuada por erros e pela política, a economia degringola. E outro fator torna-se decisivo para a derrubada de Dilma. O topo do poder político temendo a cadeia diante da Lava Jato. As ruas gritavam contra a corrupção, Eduardo Cunha e os seus comandavam a contra-reforma política. O PMDB, coalhado de réus ou delatados, tomaria o poder. Eduardo Cunha e Renan Calheiros, que deram início ao impeachment na Câmara e Senado, são alvo de 18 pedidos de investigação, o mesmo com 1/3 do Congresso. Se já não são investigados, os grandes líderes dos grandes partidos estão citados, delatados ou a caminho. Isso se não estancarem a sangria na Lava Jato, o que se ensaiava na semana em que no Senado, Dilma começava a cair. Nas 14 horas, diante dos senadores, Dilma escancarou um dos motivos para sua queda, além da não admissão de erros na economia, a política. Mesmo se esforçando, Dilma não conseguiu esconder o desprezo por muitos dos seus interrogadores e seus prontuários. A história dirá quem foi grande, como apontará farsantes histriônicos, a farsa, atores e atrizes menores. A história imediata registra. Dilma caiu sem acusações de corrupção contra sua pessoa. Por cálculo e sentimento de culpa, mantiveram seus direitos políticos. A autópsia revela: muitos dos que derrubaram Dilma são corruptos e as ruas e panelas mantiveram silêncio. Boa noite. O processo de impeachment encerrado hoje começou há quase 9 meses. O pedido de impeachment foi aceito pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, no dia 2 de dezembro do ano passado. Baseado no requerimento feito pelos juristas Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal, que apontaram que Dilma cometeu crime de responsabilidade. No mesmo dia, Dilma fez um rápido pronunciamento no Palácio do Planalto. Poucos dias depois, veio a público o desgaste da relação entre Dilma e o PMDB, partido de Michel Temer. Ainda em dezembro, Temer mandou uma carta a Dilma na qual reclama da desconfiança do governo com ele e se diz um vice decorativo. Em março, o PMDB rompeu com Dilma e decidiu deixar os cargos nos ministérios. O processo de impeachment seguiu em tramitação na Câmara. Na comissão especial, houve muito bate-boca entre os aliados de Dilma e Temer. Os juristas autores da acusação também defenderam que Dilma cometeu crime de responsabilidade. Então a situação é muito grave. Aqui não tem nada a ver com elite, com não elite. Tem a ver com o povo enganado,
tem a ver com um povo enganado que agora não tem mais as benesses que lhes foram prometidas, quando quem prometeu já sabia que não podia cumprir. Em 2015, assumido o novo governo, continuaram as pedaladas e continuou a falsidade ideológica de não registro dessas dívidas. E o que é que aconteceu nesse país? Está acontecendo um processo, o pior de todos que está ligado à economia, que é a perda da confiança, a perda da credibilidade. Sequestraram a nossa esperança. No dia 17 de abril, numa sessão que durou mais de 7 horas, os deputados aceitaram a abertura do processo. O placar foi de 367 votos a favor e 137 contra. O processo seguiu para o Senado e no dia 12 de maio, a Casa decidiu prosseguir com o impeachment. Dilma foi afastada do cargo. No Planalto, Temer fez o primeiro pronunciamento como presidente interino. No Senado, a tramitação do impeachment continuava. A acusação reafirmava que Dilma deveria perder o mandato. Eu sou uma defensora. A posição de acusar quando se é uma defensora é pesada. Se eu tivesse alguma dúvida acerca do dolo e do conhecimento da presidente sobre os fatos, eu não teria apresentado a denúncia. Eu tenho convicção. O julgamento final de Dilma foi retomado na quinta-feira passada. Foram 7 sessões. Dilma foi ao Senado se defender numa sessão longa. No plenário, defesa e acusação defenderam seus argumentos. Há crime de responsabilidade, há cadáver e há mau cheiro desse cadáver. A advogada Janaína Pascoal chegou a chorar. E eu peço que ela, um dia, entenda que eu fiz isso pensando também nos netos dela. Prefeito Fernando Haddad passa a ser investigado pelo Ministério Público Estadual no processo que apura desvios no Teatro Municipal. Hoje, a CPI que investiga o caso na Câmara Municipal teve mais uma reunião. Foi José Luiz Herência, ex-diretor da Fundação Teatro Municipal, réu confesso e delator do esquema de desvios, que citou Haddad em depoimento ao Ministério Público. Segundo a promotoria, Herência disse que avisou pessoalmente ao prefeito, em novembro do ano passado, sobre pagamentos irregulares feitos a um projeto chamado Alma Brasileira. Hoje, a CPI que investiga o caso na Câmara Municipal ouviu o cineasta Tony Venturi, responsável por uma série de vídeos de divulgação de espetáculos do teatro que estavam engavetados havia um ano. Eles foram produzidos pela empresa de Venturi, chamada Olhar Imaginário, ao custo de R$540 mil e deveriam ter sido veiculados na televisão. Mas foram postados só na internet e no mês passado, já após o início das investigações. Segundo Venturi, não houve concorrência para a contratação do serviço. O que houve, senhor presidente, foi proposta comercial, não licitação ou concorrência ou tomada de preços. As afirmações de Tony Venturi contradizem os registros do Instituto Brasileiro de Gestão Cultural, que administra o teatro. Segundo documentos, houve sim concorrência com outras 2 empresas. Um dos focos da CPI é justamente saber se a empresa do cineasta tem participação no esquema que teria levado R$18 milhões das contas do Teatro Municipal. Os vereadores suspeitam que Venturi tenha sido indicado para o serviço pelo secretário de comunicação da Prefeitura, Núncio Brigulho Filho, seu amigo pessoal, mas os dois negam. Nas próximas reuniões da CPI, deve ser ouvida a mulher do maestro John Nestlin, gestor cultural do teatro, acusado por José Luiz Herência de ter participado em contratos superfaturados da entidade com artistas. Ele nega. A condução coercitiva da escritora Patrícia Mello foi autorizada ontem pela Justiça de São Paulo. Hoje, ela esteve na sessão, mas não foi ouvida. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a eleição municipal de São Paulo. Prosseguindo a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, o Jornal da Gazeta recebe hoje o prefeito da capital, Fernando Haddad, do PT, candidato à reeleição. Eu agradeço muito. Obrigado, Maria. Prefeito, estar aqui. Eu lembro, prefeito, que a Gazeta vai promover o debate entre os candidatos no dia 18 de setembro, um domingo, às 6h30 da tarde. E
Vai ser um debate em parceria com o Estadão e o Twitter. E nós contamos com a sua presença. Muito obrigado. Bom, prefeito, esse caso que nós acabamos de ver, eu tenho certeza que o senhor quer falar sobre isso. Eu abro esse espaço. Mas é uma obrigação, né? Quando a honra é atacada. Maria Lídia, eu criei uma controladoria na prefeitura, que é uma espécie de secretaria de combate à corrupção. E nós conseguimos, em 3 anos, reaver mais de 600 milhões de reais de recursos desviados de administrações anteriores. Da máfia da água espraiada, gestão Maluf e Pita, nós já recuperamos 145 milhões de reais que estão no caixa da prefeitura. Dinheiro carimbado para a construção de creches e parques. Da máfia do ISS, gestão Serra Kassab, nós conseguimos recuperar já 151 milhões em dinheiro e bloqueamos 330 milhões de reais em imóveis de funcionários corruptos que já foram afastados do serviço público. O que aconteceu no Teatro Municipal foi rigorosamente a mesma coisa. Descobriu-se a máfia, que é comandada pelo Herência, que é aquele rapaz que apareceu no começo da reportagem. O desvio do dinheiro ele utilizou para comprar imóveis em nome da própria mãe, envolvida na quadrilha, inadvertidamente, porque é uma senhora de idade. E o que nós fizemos? Bloqueamos os bens em nome da mãe, de maneira que cada centavo do teatro vai ser ressarcido pelo senhor Herência e pela sua mãe, que foi envolvida, uma senhora de idade já envolvida e com muito receio de ser presa em função disso. Esse dinheiro está bloqueado e vai voltar para os cofres municipais. Então, nós estamos agindo rigorosamente da mesma maneira. Máfia do ISS, Serra Kassab, 151 milhões de reais reavidos. Máfia da água espraiada, Maluf Pita, 145 milhões de reais reavidos. Fora o fim da Controlar, que era outra mamata que nós acabamos. Nossa administração, segundo a Controladoria Geral da União, que é um órgão técnico imune à interferência política, deu exemplo de combate à corrupção e de transparência na cidade de São Paulo. Isso nos orgulha muito. Mesmo os nossos adversários elogiam a administração pela criação da Controladoria Geral do município. Agradeço muito. Muito obrigado. Ouvi-lo, que é o outro lado da matéria que nós acabamos de assistir. Prefeito, hoje, um dia marcante na vida do país, sem dúvida nenhuma, a decisão do impeachment pelo Senado. O senhor é professor. Eu quero ouvir do senhor, no seu entender, como é que a história vai registrar esse episódio da vida do país? Olha, o que eu tenho dito em todas as entrevistas, e eu tenho dado muitas, é de que trata-se de uma anomalia, um impeachment sem crime de responsabilidade. E o que o Senado aprovou hoje é quase declaração de que essa expressão é verdadeira. Ele aprovou o afastamento e, ato contínuo, reconheceu que não houve crime, mantendo os direitos políticos da presidente. Então, uma contradição desde o começo desse episódio todo, em que se dizia que a presidenta Dilma, sem que se mencionasse um crime factual, dinheiro em conta, dinheiro na Suíça, bens comprados com recursos desviados, nada disso. Ao contrário dos seus acusadores. A maioria das pessoas que a acusam, e com mais violência, esses têm conta em paraíso fiscal, são alvo de investigação do Ministério Público. Então, o que se fez foi afastar, por razões políticas, né, uma pessoa a quem não se imputou nenhum crime de responsabilidade. Daí essa decisão aparentemente contraditória do Senado. Afasta e, ao mesmo tempo, diz: não houve crime, mantendo os direitos da presidente. Olha, eu vi uma referência hoje que prefeitos estão apreensivos com essa decisão, com esse impeachment, entendendo que isso pode vir a ser um precedente de chefes de executivo em todas as instâncias, prefeitos inclusive, poderem sofrer impedimento por uma razão qualquer que seja entendida como desrespeito à lei de responsabilidade fiscal. O senhor tem esse receio? A Frente Nacional de Prefeitos hoje
por meio do seu secretário executivo, ofereceu uma entrevista à Folha de São Paulo com uma manifestação oficial. Então, não se trata de um ou outro prefeito. Se trata de constatar que os tribunais de contas do país não têm um entendimento único sobre o cumprimento da lei fiscal, sobre a interpretação da lei fiscal, mesmo depois de 16 anos da sua vigência. Qual é o temor? Que se fique ao sabor de casuísmos. Um conselheiro acha uma coisa, um ministro acha outra, um tribunal acha uma coisa, o outro tribunal acha outra. Como não existe uma jurisprudência consolidada sobre o que é legal segundo a lei, nós vamos ficar ao sabor das circunstâncias. Esse é o temor, não é de prefeito. Se aplicada a regra hoje invocada para afastar a presidenta Dilma a governadores... Assim, chefes de executivo. A governadores, vários teriam que ser afastados, inclusive o relator do processo do impeachment, que na governança do Estado de Minas praticou rigorosamente os mesmos atos, até mais graves, porque sacou dinheiro da Previdência para cobrir rombo criado pelo seu próprio governo. Então, nós estamos numa situação bastante delicada e o Bob aqui, inclusive, falou muito bem no seu comentário as fragilidades jurídicas do momento democrático atual. O senhor é candidato à prefeitura à reeleição. E por que o senhor quer um mandato a mais? Olha, Maria Lídia, eu fui ministro da Educação por 8 anos e eu sei o que significa você concluir um ciclo. Eu fui o ministro que mais incluiu jovens, sobretudo negros e pobres, na universidade. Isso o censo escolar é que diz, não sou eu. Eu fui o que mais expandiu a educação profissional, o que mais expandiu a educação infantil, o que mais expandiu a educação para crianças com deficiência na história do país. Nós temos um projeto em curso que prioriza o transporte público, acaba com a aprovação automática, amplia como nunca o acesso à educação infantil, cria universidades nos céus, os 46 céus têm hoje universidade pública. Estamos com os hospitais dia da Rede Hora Certa e as UPAs sendo entregues, já são 36 novos equipamentos, o que vai reduzindo pela primeira vez as filas de espera dos procedimentos de saúde, e nós queremos concluir esse processo. Né? Quer dizer, precisa mais um mandato para essa conclusão? Olha, eu vou te dar um exemplo. Né? Eu estou construindo 3 hospitais, um eu já entreguei, eu tenho um outro em Parelheiros quase pronto e um na Brasilândia já em obras. É natural que eu queira entregar aquilo que eu comecei. Eu estou construindo 14 novos céus, que vão ter um foco pedagógico diferente, foco na profissionalização da juventude desempregada, sobretudo da periferia. Eu quero concluir esses céus. Certo. Eu não recebi recurso federal, estou fazendo com recursos próprios. Então, quero concluir esse processo. Nós estamos com 33 hospitais dia em operação, mas eu tenho 5 em obras, eu quero entregar. Eu prometi 5 UPAs, entreguei 3, tenho mais 12 em construção, quero entregar. Certo, então tem uma ficou série... claro. Hã? Ficou claro, o senhor deixa bem claro. Agora, a minha indagação é a seguinte: no tempo que dispomos, porque recebendo todos os candidatos, o tempo para todos é o mesmo. Sim, são os 10 minutos de entrevista. E eu aqui com tanta coisa a perguntar ao senhor. Entretanto, agora, a indagação é essa. Nas pesquisas de preferência de votos, os números não estão favoráveis ao senhor. O senhor faz aí, o senhor arrola tanta coisa que fez, que de fato corresponde a anseios da população, nas questões fundamentais que envolvem saúde, educação. Principalmente. Por que os números não estão favoráveis? A população não percebeu ou o povo de São Paulo é injusto com Fernando Haddad? Não tem injustiça. Primeiro que nós começamos a campanha agora, nós estamos informando a população agora. Então, pode ter havido falha de comunicação da Prefeitura, por isso que nós entramos com um programa eleitoral propositivo, em primeiro lugar, apresentando as realizações do governo. Isso vai sensibilizar a população. Mas eu te lembro que 4 anos atrás, os números também não me eram favoráveis. E tinha um candidato aqui que era considerado invencível, sempre presidenciável, o eterno presidenciável José Serra, que nunca tinha perdido, segundo ele próprio, uma eleição aqui na capital. E se foi possível derrotar aquele que é o preferido aí da grande imprensa, eu acho que nós temos chance de demonstrar que nós temos condições de continuar governando, entregando aquilo que foi compromissado. Prefeito, nosso tempo terminou. Agradeço muito
a sua entrevista. Muito obrigado. E a sua disposição de vir aqui falar às pessoas de São Paulo, àqueles que estão refletindo para a decisão do voto. Muito obrigado. Uma boa noite, muito obrigada. Boa noite. Gamberini. Em depoimento, um ex-funcionário da COAF confirma a participação de um ex-assessor do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Fernando Capês, no esquema de corrupção da merenda. Foi mais um dia longo na CPI da merenda, quase 7 horas de depoimentos. Dessa vez foram ouvidos 3 funcionários que trabalhavam na Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar. A COAF é investigada por pagar propina para obter contratos com o governo Alckmin para o fornecimento de suco de laranja em escolas estaduais de 22 cidades paulistas. O primeiro a falar foi o vendedor César Bertolini, que disse estar sendo ameaçado. Mesmo assim, ele confirmou ter negociado com Jeter Rodrigues, assessor do deputado Fernando Capês, presidente da Assembleia Legislativa. O deputado nega envolvimento no esquema. O único agente público que eu sei que participou disso foi o senhor Jeter. Ele disse que ele ajudaria a abertura do contrato no Estado. O outro funcionário que prestou esclarecimentos aos deputados foi Emerson Girardi. Ele repetiu que já tinha falado à polícia. Disse que viu o vendedor César Bertolini na sede da COAF discutindo com Dione de Pietro, funcionária do governo Alckmin, responsável pelos contratos da merenda. Em delação, o funcionário tinha afirmado que Dione teria ido cobrar dinheiro da cooperativa. César Bertolini, durante o depoimento dele nessa quarta-feira, já tinha negado conhecer a servidora Dione de Pietro. A contradição terminou com as 2 testemunhas frente a frente, mas a cariação pouco resolveu, porque os 2 ex-funcionários mantiveram as versões, embora mentir na CPI seja crime de falso testemunho, com pena prevista de 2 a 4 anos de reclusão. Não só eu, como ninguém dentro da cooperativa nunca viu lá. O senhor Emerson, ele falou que eu fui atrás dela. O senhor está me prejudicando, senhor Emerson. Eu quero saber de onde você tirou essa história. Um dos 2 mentiu, ou até os 2 mentiram. O promotor Leonardo Romanelli de Brodowski, que também seria ouvido por um problema de agenda, vai falar só no próximo dia 14. E o advogado César Valverde, convidado, não quis ser ouvido como testemunha. Você vai ver a seguir. O PIB tem o 6º trimestre seguido de queda. E a primeira reunião ministerial de Michel Temer depois da posse. O presidente diz que não vai tolerar que o governo seja chamado de golpista. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Se você fosse prefeito, o que você faria para melhorar o transporte? Mais frequência de ônibus, ar-condicionado e Wi-Fi. Porque tem, mas não funciona. O Wi-Fi dá para pôr em tudo e dá para pôr também ar-condicionado, porque no verão ninguém merece. Agora, eu vou construir mais 6 novos corredores de ônibus. Todos os ônibus vão ter Wi-Fi gratuito e ar-condicionado, todinhos. Falar todo mundo fala, fazer todo mundo quer. Mas quem mudou São Paulo foi você e uma mulher. Nesses 3 anos, abrimos cerca de 400 creches. São 2 novas creches por semana, onde as crianças ficam 10 horas e recebem 5 refeições. Tá com filho, filha aqui? O filho. Filho? Uhum. Que idade? 3 anos. A alimentação me surpreendeu bastante. Você já viu criança falar que é fã de salada? Ele adora. Aprendeu a comer aqui, Aprendeu assim. a comer aqui. Esse modelo de educação infantil
ele reúne de 0 a 5 num ambiente só. Então o SEI e a EMEI estão conjugadas na CEMEI. Isso é uma tranquilidade pra gente, de verdade, porque assim, você coloca o seu filho aqui, pequenininho ali, com meses de vida e vai sair daqui para educação fundamental só. Seguindo nesse ritmo, em pouco tempo, teremos todas as crianças na creche. E isso não é promessa de campanha, é trabalho que já está sendo feito e que não pode parar. Bom te ver no Gazeta Esportiva, segunda a sexta, 6 da tarde. Como prefeito de São Paulo, vou dedicar todo o meu tempo e toda a minha energia para acelerar as mudanças que a população tanto deseja. Na saúde, na educação, mobilidade urbana, habitação, segurança, geração de empregos e oportunidades. Há muito por fazer. Por isso, me licenciei do comando das minhas empresas. Pelos próximos 4 anos, meu foco é um só: tirar São Paulo do vermelho, com gestão, planejamento, eficiência e muito trabalho. Não perca o musical com o cantor Tiaguinho, hoje no Todo Seu. Você sabia que a maioria dos hospitais públicos na cidade precisa de mais recursos para custeio? É assim que trabalho, enviando recursos para que esses hospitais funcionem. Você sabe quem faz a diferença. Atenção, comunidade da Vila Nova Cachoeirinha, Dionísia, Antártica, Santa Cruz, Perialto, Ceci, Parque Tietê, Lisa Maria, Vila Rica, Vila Souza, Casa Verde, Damasceno, Jaraguá, Perus e outras. Pelo social, Watanabe, 25.700. Na primeira reunião com ministros depois da posse, o presidente Michel Temer afirmou que não vai tolerar que o governo seja chamado de golpista. Temer disse que até agora ele e seus aliados não retrucaram ao serem chamados de golpistas. De vez em quando você vai a um lugar, golpista é dizer ele, golpista é você, que está contra a Constituição. Mas agora nós não vamos levar ofensa para casa. Quer dizer, agora as coisas se definiram e, portanto, é preciso muita firmeza. E a firmeza, muitas vezes, vem pela elegância da conduta, não vem pelo xingamento ou pela agressão. Não é? O que todos são aqui são elegantes, mas é preciso firmeza, digo eu. O presidente também se mostrou irritado ao ressaltar que alguns senadores da base aliada votaram para permitir que Dilma mantivesse o direito de ocupar ou disputar cargos públicos. Hoje nós tivemos um pequeno embaraço, até na base governamental, em face de uma divisão que lá se deu. É outra divisão também inadmissível. Se é governo, tem que ser governo. Não é? Quando não quer, não concorda com uma posição do governo, vem para cá e conversa conosco, para nós termos uma ação conjunta. Temer pediu que os ministros ajudem a passar uma boa imagem do Brasil. Divulguem, né, que nós estamos viajando precisamente para revelar aos olhos do mundo que nós temos estabilidade política e segurança jurídica. O presidente quer que eles também mantenham uma boa comunicação com os partidos políticos dos quais fazem parte e que tomem medidas para desburocratizar as pastas. Temer afirmou que a geração de empregos será a primeira preocupação a partir de agora. Quando há um certo amargor das pessoas, isso nós vemos nas ruas, é exata e precisamente em função do desemprego. Ora bem, no instante que nós e a nossa política começar a gerar emprego, isto vai tirando o amargor. Temer deve fazer um pronunciamento à nação. A fala vai ser veiculada em cadeia de rádio e TV a partir das 8 da noite de hoje. Ainda hoje, Temer vai para a China, onde participa da reunião de cúpula de líderes do G20 nos dias 4 e 5 de setembro. Antes de iniciar a viagem, Michel Temer repassará em caráter interino o comando do país ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Democratas. De acordo com o Palácio do Planalto, a cerimônia será rápida, protocolar e fechada à imprensa na base aérea de Brasília. Na China, além de participar das reuniões do G20, Temer pretende se reunir com investidores. Pela 9ª vez consecutiva, o Comitê de Política Monetária manteve a taxa de juros da economia, Selic, em 14,25% ao ano. Mesmo com a manutenção da taxa, ela continua sendo a mais alta em 10 anos.
O IBGE divulgou os números do PIB do segundo trimestre do ano. Entre abril e junho, o Produto Interno Bruto recuou 0,6% em relação ao trimestre anterior. De acordo com o Instituto, é o sexto trimestre seguido de retração. Vamos agora ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A economia bateu em um fundo do poço. A gente soube hoje pelos números do PIB, o balanço da produção e da renda do país. A política também bateu em um fundo do poço, com o final do processo de impeachment de Dilma Rousseff. A situação vai melhorar de agora em diante? Na economia, o país continua encolhendo. Isto é, a produção e a renda ainda caíam no segundo trimestre, mas em ritmo menor do que se viu na virada e no início do ano. No ano passado, a economia encolheu 3,8%. Neste ano, dando tudo certo, encolhe ainda 3%. No ano que vem, se fizerem tudo certo, crescemos 1,5%. Fica longe de recuperar 3 anos de prejuízo no PIB. O que vai ser da economia ainda depende em grande parte do que vai ser da política. A política vai começar a melhorar, pelo menos no que diz respeito à aprovação de medidas econômicas? No mais, no resto, a gente sabe que a política brasileira se degradou ainda mais do que imaginávamos em termos de corrupção, baixa qualidade das lideranças, descrédito quase geral dos partidos e falta de identificação entre políticos e a população. É desse mar de lama com interesses mesquinhos e falta de grandeza política que depende a economia. Sem algumas medidas essenciais, a recuperação da economia não virá. Quais são essas medidas? Vamos repetir: limitar o gasto do governo para baixar as taxas de juros e colocar na rua e já um programa de concessões de obras de infraestrutura, estradas, aeroportos, petróleo, para que as empresas voltem a investir. E mais adiante, o desemprego caia e o consumo volte a crescer. Por enquanto, é bom lembrar e repetir, a economia encolhe. Vem encolhendo a quase 6% ao ano no final de 2015 e no começo deste ano. No segundo trimestre, encolhia ao ritmo de 3,8%. Menos, mas ainda uma das 2 ou 3 piores recessões da história da República do Brasil. Para sair desse buraco, governo e Congresso precisam agir. Por ora, estão muito entretidos em acordões para se safar da Lava Jato, em aumentar salários da elite do funcionalismo e em artimanhas para a eleição de 2018. É dessa barafunda deprimente que depende a recuperação da economia. Desde 2014, pelo menos, a política tem determinado demais o que acontece na economia, porém, fazendo apenas estragos. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Conheça um cinema bom para cachorro no Hoje Tem. Nesta quinta, 11h30 da noite.